Alô você, o nosso vídeo já vai começar. Então, antes de começar, por favor, inscreva-se no nosso canal, curta e também ative o sininho para receber as novidades, tá bom? Meus prezados irmãos, eu quero compartilhar com vocês nesta manhã sobre a recompensa da generosidade. Qual é a recompensa de sermos generosos? E o que eu aprendo na Bíblia, estudando esse assunto, que nos move a ser generosos não é a motivação. Eu vou ser generoso porque se eu der, eu vou o quê? Receber. E tem um versículo na Bíblia que é muito mal interpretado nessa matéria, mas que vai nos ensinar um princípio. Que ser generoso é uma recompensa. Vou tentar provar essa tese para vocês aqui. Lá no templo antigo, no templo antigo, lá tinha uns botecos perto da igreja, e sempre entrava bêbado na igreja. E um dia um bêbado chegou lá e disse: pastor, não sei porque eu era conhecido dos bêbados, não sei porquê. Acho que é porque eu frequentava o Jack's Lanche, né? E aí ele disse: me arruma aí um dinheiro, uma oferta. Aí eu dei para ele R$20 e disse: ó, eu vou dar para você, mas você não vai beber. Ele disse: palavra de bêbado é firme, né? Ele disse: perfeitamente. Depois eu fui lanchar mais tarde, encontrei ele bebendo lá no Jack's Lanche. Aí ele disse: a partir de hoje eu não lhe dou mais nada, porque eu estou dando para você, você está fazendo a coisa errada. Aí eu voltei e fui ler a Bíblia sobre esse versículo aí. Abra aí, por favor. Versículo 38 de Lucas 6. Aí eu vou fazer a aplicação da história do bêbado. Lucas, capítulo 6, versículo 38. O que diz aí? Dai e dá-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos, porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Esse versículo ele é usado muito por pastores, por tesoureiros de igreja, para pedir dinheiro. Diz: quanto mais você der, você capricha na hora de dar. Né? Mas isso aqui não está falando de dinheiro, está falando de tudo. Se você observar bem aí, fala de condenação, de perdão de pecados, fala de julgamento, está tratando de dinheiro. Mas o que ele coloca aqui para nós, que eu entendo nesse texto, que esse texto não ensina-nos a motivação para ser generoso, nos ensina como nós somos recompensados em ser generoso. Vou voltar à história do bêbado. E eu pensei assim: Deus me dá tudo. Tudo. E eu não faço com aquilo que Deus me dá, aquilo que eu deveria o quê? Fazer. Se Deus me tratasse como esse bêbado, eu estava o quê? Perdido. O que significa a palavra generosidade? Ela aparece 8 vezes no Novo Testamento e umas 30, 40 vezes no Antigo Testamento. Aqui aparece a palavra transbordante,
generosamente. O que significa a palavra ser generoso? Ser generoso é aquele que dá sem nenhuma motivação, que dá pelo prazer de dar, que dá sem expectativas de ser recompensado ou não ser recompensado, porque a grande recompensa é você poder dar, é o ato de dar. E isso me encanta e me fascina esse assunto, por isso que o primeiro livro da Hebron é isso aqui, esse livretinho, que tem uns estudos bíblicos, e nós vamos fazer uma campanha de generosidade. Tá certo? Vamos matar todo tio Patinhas que a gente encontrar na frente da gente. Eu quero colocar para vocês 5 razões bíblicas por que nós temos que ser generosos. Veja, vamos dar um pulinho lá em Mateus capítulo 7. Jesus vai nos ensinar aqui que nós devemos ser, verso 48 de Mateus 5. Mateus 5, 48. O que é que diz aí? Por favor. Mateus 5, 48. O que é que diz aí? Portanto, sede vós como perfeito o vosso Pai celeste. Eu nunca serei perfeito no diapasão de Deus. Eu tenho que ser perfeito no meu diapasão de perfeição. E esse ser perfeito aí está justamente no contexto de amor ao próximo e da prática da vingança. Significa que eu e você devemos ser generosos, porque o nosso Pai, Ele é o Pai de toda generosidade. E Paulo diz lá, sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. E assim como Deus perdoou uns aos outros, nós devemos, assim como Deus nos perdoou, nós devemos perdoar uns aos outros. Deus é o Pai de toda generosidade. Jesus Cristo é a generosidade encarnada, porque se Deus amou o mundo de tal maneira, Ele deu. Então, meus amados irmãos, generosidade é a marca de um filho de Deus. Todo filho de Deus tem que ser generoso. Vamos dar um pulinho. Segunda razão, vamos lá para Lucas capítulo 19. Lucas capítulo 19. Versículo 8. Diz assim: Entremente Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus diz: hoje houve o quê? Salvação nessa casa, pois que também este é filho de Abraão. Veja bem, ser generoso é prova de conversão. Então esse negócio de dizer assim, pastor, aqui na igreja o povo, os crentes aqui, são muito pão duros. Os crentes aqui não são generosos. Não são crentes. Tem pastor que diz, e tem ditados aí, que diz assim, não, a última coisa que se converteu naquela vida foi o bolso. Não existe isso.
O sujeito pode não ser convertido e ser doador. O fariseu, na parábola de Jesus, ele chega para Deus e diz lá no templo, junto com o publicano, eu dou o dízimo de todas as coisas. Você vai encontrar Cornélio, que fazia esmolas constantemente, lá em Atos capítulo 10, mas ele não era convertido. Existe generosidade assim sendo expressa por aí afora, mas a prova de fato de que alguém se converteu, por isso que Jesus diz, hoje veio salvação a esta casa. Porque o dinheiro deixou de ser o Deus de Zaqueu. Porque nós não podemos servir a dois senhores. Jesus, ele nos ensina isso, e João aprendeu isso. Vai lá para a primeira carta de João. E fechar-lhes o coração. Como pode permanecer nele o amor de Deus? João usa o amor e a generosidade como provas de que alguém de fato é o quê? Convertido. Convertido. A recompensa da generosidade é uma prova de conversão. Primeiro é uma prova de que nós imitamos a Deus, que nós somos filhos de Deus. Prova de conversão, como é colocado aqui. Mas Lucas capítulo 10, nós temos outra parábola que foi contada por Jesus, para mostrar que a maior motivação da generosidade não é se a pessoa merece ou não merece. Aliás, estudos mostram nesta área que muitas vezes nós ajudamos gente que nós não conhecemos. Nós mandamos cesta básica Brasil afora, mundo afora. A gente nem sabe as famílias estão sendo o quê? Abençoadas. Porque quem doa não está preocupado com isso. Quem é generoso pratica a generosidade como uma recompensa. Uma recompensa. Lucas, capítulo 10. Vamos perguntar para Jesus qual é o resumo da lei. Lucas, veja lá. Versículo 25. Certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe, mestre, que farei para herdar a vida eterna? Aí Jesus fala da lei, resume a lei para ele. E aí depois ele pergunta no versículo 29, quem é o meu próximo? E Jesus vai contar essa parábola, que todo mundo conhece aqui. E o que Jesus vai mostrar aqui é que esse samaritano, que ele não é chamado de bom, mas colocam aí esse adjetivo nele, ele faz aquilo, e Jesus está ilustrando ele, porque ele ama a Deus e ele ama a quem? Ao seu próximo. E meu próximo é toda aquela pessoa que ao cruzar o meu caminho precisar de ajuda, eu vou ajudar. Eu vou ajudar. Uma das experiências marcantes que a gente tem aqui na igreja de Pinheiros, por ser uma igreja generosa, é que quando a gente pratica a generosidade, parece que o amor de Deus ele é derramado no nosso coração. Essa semana nós recebemos um contato de um pastor, presidente do Sino, lá de Manhuaçu. Houve uma chuva na igreja, na cidade de Carangola, e todo o templo, nossa igreja foi destruída. E aqui todo dia chega pedido. Todo dia. Todo dia. Ele falou, pastor Arival, vê o que pode fazer. Eu falei, eu estou até com vergonha de falar porque tudo que vem aqui eu falo para o tesoureiro, ele diz, pastor, não está no orçamento. E ele tem que cumprir o orçamento. Mas Deus
foge do orçamento também, manda mais do que foi orçado. Deu para entender? E aí nós mandamos R$ 1.300, esse pastor que está em Manhuaçu ficou tão feliz que já comprou 100 livros desse aqui para distribuir na igreja dele. E aí ele disse para mim assim: pastor Arival, vocês não sabem como vocês estão sendo amados no Brasil e como a igreja de Pinheiros é vista como uma igreja que ama. Porque quem ama, dá. Quem ama é generoso. Mas eu quero colocar um aspecto que é muito interessante também, que está em Lucas capítulo 21. Lucas capítulo 21, aquela história conhecida. Lucas 21. Jesus poderia ter falado de muitas pessoas que deram oferta na Bíblia. Mas aqui ele vai destacar é a oferta da viúva pobre. Veja lá em Lucas 21, a partir do verso 1, estando Jesus a observar. E olha, gente, Jesus observa, viu? Parece que ele não tinha o que fazer, mas ele sentou na frente, perto do gasofilácio. E diz lá, estando Jesus a observar, viu os ricos lançarem suas ofertas no gasofilácio, viu também certa viúva pobre lançando ali 2 pequenas moedas. E ele disse, verdadeiramente vos digo que esta viúva pobre deu mais do que todos. Porque todos estes doaram como oferta daquilo que lhes sobrava. Esta, porém, da sua pobreza deu tudo o que possuía, todo o seu sustento. Aqui há 2 elementos para a gente que estão contidos na generosidade. Primeiro é o sacrifício. E o sacrifício aqui o que é? É eu abrir mão de mim para ajudar o outro. Aliás, há um curso de pós-graduação em generosidade hoje em Harvard, onde está sendo pregado que nós, como cristãos, como famílias cristãs, devemos gastar menos conosco e gastar mais com os outros. Essa é a filosofia da igreja de Pinheiros. Porque generosidade não é quantidade de coisas que a gente tem, é o sacrifício, é o abrir mão. E por que essa viúva faz isso? Porque ela tinha fé em Deus e ela sabia que Deus é o pai dos órfãos e das viúvas. E que se ela desse do jeito que ela estava dando, ela sabia que Deus iria suprir todas as suas necessidades. Irmão, ser rico não é ter dinheiro. Ser rico é receber de Deus a recompensa de ser generoso. Mas eu quero terminar, que o tempo voa. João, capítulo 6, Evangelho de João, capítulo 6. João, capítulo 6. Versos de 8 a 13, eu queria destacar aqui a multiplicação dos pães. Se você observar ali, observe que no versículo 8, um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus, está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas isto que é para tanta gente? O que eu aprendo aqui sobre generosidade nesse texto? Generosidade significa doar o que você tem para que Deus possa fazer o milagre. Esse rapazinho aqui, ele
Passou no McDonald's lá, comprou um McFish, né? O que ele tinha. O que ele tinha. E diante daquela necessidade da multidão, ele pegou aquele lanche insignificante, colocou nas mãos de Deus. E eu vou dizer, isso aqui é a história de muita gente que está sentada aqui, está nos vendo. Gente que começou como contínuo, gente que começou trabalhando na roça, e hoje tem uma vida abençoada, porque eu não conheço ninguém arrependido por ter sido generoso. Eu nunca vi um generoso se matar, se suicidar. Jesus diz, mais bem-aventurado é dado o que? Receber. Quando nós começamos na igrejinha antiga lá, a doar, abrir congregações, ajudar pessoas, ajudar famílias, Deus foi crescendo. Alguém disse, pastor, a igreja de Pinheiros é uma igreja rica. Eu falei, nós somos ricos aqui, é de conta para pagar. É de missionário para sustentar. E você observa que as igrejas que não são generosas, elas estão morrendo, elas não crescem, elas não são abençoadas por Deus. Nós vivemos aqui pela fé. Vivemos pela fé. Eu me lembro do testemunho do Zé Francisco, quando ele assumiu a tesouraria aqui da igreja. Ele assumiu, acho que no lugar do Milton. E o Zé trabalhava na Pfizer, né? Nova York, tinha dinheiro pra caramba. E ele chegou aqui, pastor, quero uma reunião com o senhor. Esse jeito do Zé. Eu disse, que é, Zé? Vamos lá na minha sala. Pastor, é o seguinte, nós temos 400 mil e até o fim do ano nós temos que pagar 800 mil. E a previsão não vai entrar. O que é que eu faço? Pedir. Aí vamos, eu e o alemão, ajoelhado lá, chorando. Senhor, só tem isso. E nós precisamos disso. Aí levantamos, ele falou, pastor, o que é que eu faço? Ele disse, começa a pagar. Começa a pagar. Começa dos missionários. Porque Deus, Ele é fiel. O milagre só acontece com generosidade. Vocês acreditam nisso ou não? Algumas semanas atrás nós recebemos um pedido lá da roça, da cidade de Wagner. Eu lancei a campanha para a gente arrumar, acho que foi 50 mil para construir um templo. E aí baixou o espírito da Casas Bahia, eu falei, vamos fazer o seguinte, vamos arrumar 10 de 5 mil, né? E mandar esse dinheiro. E ele está me assistindo agora, o presbítero Daniel. Já está com quase 100 anos. Lá de Vila Mariana. Ele estava assistindo na casa dele. Ele me ligou na segunda-feira, pastor, eu vi lá o negócio de Wagner. Eu nasci em Wagner. Eu falei, irmão, então está na hora. Está na hora. Ele disse, eu vou dar 2 parcelas de R$1.000 para Wagner. O Peter, aquele americano da catedral que tocava saxofone, ouviu também e disse, pastor, nós aprovamos no conselho aqui 5 mil para Wagner. Eu sei que Wagner vai construir o templo lá. O povo está mandando. Um irmão lá dos Estados Unidos mandou R$2.000. A gente tem tanta coisa para fazer. A gente tem tanta despesa, tem tanta coisa. Mas, irmãos, generosidade é recompensa. Recompensa. Tá certo? Então, que Deus mande sobre nós esse espírito de generosidade. Certo? Nós temos aqui muitas pessoas generosas. Tem gente que quando eu cheguei aqui não tinha nada. E ele diz, pastor, só fala muito em dinheiro. Falo que se eu não falar, você não é abençoado. Tá? Você precisa aprender a ser generoso. Tá certo, irmãos? Então, eu quero concluir chamando a sua atenção para o que Jesus disse aqui. Ele disse,
claramente aqui: dai e dá-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Ser generoso é uma recompensa que a gente recebe de Deus. Ele é o Deus de toda generosidade. Amém? Depois vocês compram o livro para ler, os sermões estão tudo aqui, tá certo? E tudo isso aqui fica para a junta de missões. Não tem nenhum ganho nosso aqui. Irmãos, eu cheguei aqui em São Paulo, tinha 70 quilos, agora estou com 95. Não é bênção, não? É bênção, isso significa que eu estou comendo demais. Cheguei com 2 filhos pequenos, hoje os filhos estão casados, tem nora, tem neta, todos os filhos trabalhando, todos os filhos crentes. Isso é o quê? É bênção. Bênção não é ter dinheiro só. Certo? O dinheiro, aliás, John Rockefeller disse que pobre é aquele que só tem o quê? Dinheiro. Aqui nós temos amigo, nós temos missão, nós temos aquilo que está no texto, a recompensa de sermos generosos. Tá bom? Eu não sei como vou acabar o sermão, está acabado. Eu fico emocionado, irmãos. Vamos fechar os olhos, vamos falar com Deus. Senhor Deus, manda mais, Senhor, porque nós queremos distribuir mais. Dá-nos o privilégio de morrer com o coração cheio de generosidade. Que a generosidade não seja uma ideologia, que a preocupação com os pobres não seja uma teoria, mas que haja no nosso coração o amor de Deus, o Deus de toda generosidade, que nos dá tudo para que possamos abençoar a vida dos outros. Muito obrigado pelo trabalho que o Senhor tem dado para cada um aqui, sustento com as próprias mãos. Obrigado pelos milagres da Tua providência que o Senhor tem feito nas famílias, nos casais aqui da Tua igreja, Senhor. Muito obrigado, ó Deus, pelo privilégio, pela felicidade que nós temos de poder compartilhar. Transforma a vida de cada um aqui, Senhor. Que cada um possa experimentar essa alegria, esse prazer, essa satisfação. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.